Salve galera da Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Em um vídeo que eu não vou falar que é feliz, eu não vou falar que é triste e deixo pra você, meu queridinho, resolver. É triste ou é feliz? Eu não sei. Sabe o que eu sei? Que Fábio Carille não é mais o técnico do Santos. Sim, o técnico Fábio Carille acaba de ser demitido do time do Santos e agora teremos que esperar para ver quem vai assumir. O fato é, Fábio Carille perde o emprego e vamos falar nesse vídeo o motivo dele perder o emprego, por que o desempenho do Santos caiu tanto como o Carille e o porquê provavelmente ele foi demitido, tá? Ele foi despedido. O outro ponto é, eu estou gravando esse vídeo antes de sair a notícia da demissão. Então se tiver alguma novidade, alguma coisa na notícia da demissão, eu trago um vídeo depois falando dessa novidade que está escrito na notícia da demissão. O que eu sei neste momento é que se o Carille foi demitido, temos que tomar cuidado com quem vem. E temos que tomar muito cuidado com Edu Dracena, que eu já fiz um vídeo conversando aqui, falando que não acho que ele fez um mau trabalho, não acho que é um mau profissional, mas que se prende muito ao classicismo e corporativismo brasileiro, procurando sempre jogadores brasileiros. Já elogiou técnico como Roger Machado, o Copertino também já foi uma procurada dele. E bom, Roger Machado já tá no Grêmio, não tem como vir pro Santos, mas um técnico que não faz um bom trabalho há muitos anos. E mostra de fato que o Dracena fica muito preso a nomes brasileiros, né? E pouco tenta sair aí para ver alguns nomes estrangeiros que poderiam trazer um pouco mais ao Santos. Então, coloco esse pé atrás para vocês e vou trazer uma notícia que mostra e ressalta mais a minha preocupação. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês o trabalho do Fábio Carille no Santos, tá bom? E por que ele foi despedido, né? Por que ele foi demitido? Primeiro, trabalharemos com números. Fábio Carille, no SofaScore, treinador do Santos ainda, pelo menos aqui, né? 48 anos, preferência pro 4-1-4-1, que ele nem sequer conseguiu usar no Santos, né? E bom, o Carille, antes do Santos, teve sempre um desempenho acima de 50%. Sempre. Todos os times que ele treinou, ele tem um desempenho acima de 50%, tá? Agora, no Santos, teve 9 vitórias, 9 derrotas e 9 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Ou seja, ainda menos derrotas do que vitórias, se isso aqui estiver bem atualizadinho, tá? Que eu tô com minhas dúvidas se tá. E, bom, com isso o Carille teria um desempenho de 46,15%. Sim, seria aqui no Santos que o Carille conseguiu o pior desempenho dele na carreira, tá? O pior desempenho dele na carreira. Para ilustrar um pouquinho mais os números do Carille, trago isso aqui, números no Paulistão. Santos entre os 16 times do Paulistão 2022. É o primeiro em mais chutes sofridos. É o primeiro em mais chutes sofridos na área. É o primeiro em chutes certos sofridos. É o 13º na ponteria de chute e 15º em conversão de chances claras. Vamos lá. O Carille é um técnico que justamente luta por uma ou duas bolas, em essência, né? Era o cara que sempre falava isso, de invadir o funil de ataque do time adversário para converter as chances que ele criava ao longo do jogo, geralmente por ter um sistema defensivo mais forte e um futebol mais reativo que optasse por isso. Porém, é um técnico que tem um futebol reativo, mas que a defesa está muito fraca. Não consegue impedir o adversário de chutar certo e chutar na área. Ou seja, muitas chances criadas o tempo todo contra o Santos. O João Paulo é o goleiro com mais defesas no Campeonato Paulista, o que mostra o Santos extremamente exposto, tomando chute o tempo todo, o que já mostra uma insegurança e uma falha no trabalho do Carille. E se o Carille é o técnico que tem que aproveitar as chances que cria e cria algumas chances ali claras, ele tá pouco criando. O Santos cria pouco e converte muito pouco. É o penúltimo time em conversão de grandes chances. Ou seja, é um dos times que mais perde gol no campeonato. Ou seja, o forte do trabalho do Carille nos outros times não está sendo colocado no Santos, não está aparecendo no Santos. Então frases como ele disse na entrevista de ontem, né, que o Santos está assimilando a ideia dele, esses números contradizem essa frase. Afinal, se o time está assimilando a ideia de jogo dele, é porque está fazendo justamente o contrário das características do técnico. É algo a se pensar e a se considerar, tá? Mas bom, muitos vão me perguntar, Carille é um técnico fraco? E eu vou lhes responder, não. Na minha visão, o Carille fez um trabalho no Santos que mostrou que ele tem repertório. Ele saiu de um 4-3-3, foi para um 3-5-2, tentou um 4-4-2, um 3-4-3,
mudanças táticas durante o jogo, nem sempre dando certo, é fato, mas você tentar, você estudar, você analisar, mudar o seu time, mudar o posicionamento, mudar a postura, como ele fez em alguns momentos desse campeonato, mostra que você é um técnico com visão, com repertório, com algum estudo, com alguma prática, com capacidade. E o Carille tem essa capacidade, tem esse estudo de redesenhar o time a fazer o que ele precisa. Teve jogos sim que o Santos apertou lá em cima. Teve jogos sim que o Santos jogou recuado com futebol reativo no estilo Carille. Teve jogos em que o Santos tentou propor o jogo. Teve jogos que o Santos impôs um jogo. Então o Carille mostra que tem essa variedade de conhecimentos. Então o que faz o Carille fracassar no Santos? Algo que atinge infelizmente muitos técnicos brasileiros. E pra mim é o maior male dos técnicos brasileiros. Ter uma ideia muito fixa do que tem que fazer e tem que jogar. E não soltar essa ideia para adaptar ao time. O Carille, ele fez isso assim que chegou. Ele adaptou a ideia de jogo dele ao Santos e com isso o Santos voltou a melhorar. Porém, o Carille, ao mesmo tempo que adaptou a ideia dele de jogo ao Santos, nesse ano com alguns mais recursos, poucos, não quis fazer isso novamente. Quis impor o que ele via como o futebol correto para o Santos. E quando eu digo futebol correto para o Santos, não estou nem falando de recuar quando faz um gol, mas sim da postura de tentar jogar só com 4 na linha defensiva, deixando ela ainda mais exposta, de novamente montar posicionamentos que não favoreciam os pontos fortes do Santos e nem os pontos e nem escondiam melhor, né, disfarçavam os pontos fracos. Quis botar justamente a ideia dele. E aí toda essa capacidade, esse potencial que eu falo que o cara ele tem, esse conhecimento, vai pro ralo, porque ele deixa de aplicar esse conhecimento que ele tem para colocar em prática um futebol que ele imagina que quer que o Santos tenha. E aí, de fato, meu caro, se o Santos não tem esse futebol que ele imagina que quer que o Santos tenha, infelizmente, ele vai pouquíssimo agregar ao time do Santos. Bom, visto isso, parece que ele não queria mais abrir mão dessas filosofias, e isso foi mostrado nos últimos jogos, e com isso a demissão dele se mostra justificada, afinal o time não mostrava evolução alguma, e se não mostrava evolução, a gente sabia que ia ficar nessa mesmice que não satisfaz nem o torcedor, nem o time e nem os resultados. Logo, não faria muito sentido mantê-lo para ver o que já está acontecendo, continuar acontecendo e somente decair cada vez mais e mais. Bom, então o fato é, Fábio Carille está demitido, está dispensado e não é mais técnico do Santos. Agora, o que a gente pode falar sobre Fábio Carille, além de que ele não foi dele ter sido um técnico mais defensivo, tem outros números. Com o Carille, por exemplo, o Santos virou apenas um jogo e não fez mais de 2 gols em nenhuma partida. Então, novamente, um time que mostra isso, né? E o Carille, com essa prática de fazer um gol e recuar o time, ele expunha muito o sistema defensivo, que a gente viu que não é forte para segurar um jogo reativo. Eu defendo isso no canal desde antes do Carille chegar. Se é pra jogar no contra-ataque, o Santos vai sofrer. Se é pra jogar no contra-ataque, o Santos vai sofrer. Por quê? Porque o Santos não tem defesa para segurar o adversário e sair no contra-ataque. O Santos vai deixar o adversário entrar e já era. O Carille mostrou, escancarou isso. O que me faz falar, o Santos não pode procurar outro técnico reativo. Um Guto Ferreira não é o técnico pro momento do Santos. E o Carille falta uma coisa importante. Ser um técnico que, beleza, ele adapta as ideias dele ao time do Santos. Mas ele tem que adaptar as ideias dele e o time do Santos ao adversário. E essa, pra mim, é o ponto de evolução que o Carille ainda não chegou. E quando chegar, aí sim, pra mim, ele vai ser um dos melhores técnicos que a gente já viu aqui no Brasil. Eu acho ele já top 3 técnicos no Brasil, tá? Pra deixar claro. Mas, infelizmente, não vejo uma compatibilidade com o time do Santos. E as ideias que ele quer expor no time não combinam com as características. Como eu falo, se você tem 2 laterais que o forte deles é atacar, se você mandar o seu time ficar defendendo para procurar o contra-ataque, obviamente o ponto negativo desses laterais, que é a defesa, vai se sobressair e aí você vai estar prejudicando os jogadores do seu time. Então, não acho um técnico que tinha mais características para conseguir evoluir e trazer evolução ao time do Santos, infelizmente. Mas por que eu não tô fora, Carille? Boa! Porque eu tô preocupado. Eu tô preocupado porque, assim como em outro vídeo que eu gravei aqui no canal, tá? Ah, e sobre o Carille, eu queria falar que o nosso setorista do Corinthians, que veio aqui, ó, quando o Carille foi contratado, ele cravou, hein? Ele tinha falado, não sei se vocês lembram. O Carille não dura até o final do Paulistão. Ele achava, né, pelo menos isso, pelo estilo de jogo dele. Tava certo. Agora, o que a gente pode falar além de tudo isso que eu falei aqui? O Santos é um time que vai precisar de um técnico mais ofensivo. E o que me preocupa tá no vídeo que eu gravei ontem ou anteontem falando das características do Dracena.
que era um cara que procurou já o William Bigode, que é um medalhão, que procurou técnicos brasileiros, que assinou para Roger Machado, que assinou para caras que são consagrados aqui no Brasil, que só trouxe jogadores brasileiros, que perdeu um cara do departamento de scout nessa semana e mostra o quê? Uma gestão antiquada. E acabou de perder o Gabriel Bussinger, também do Sub-17, que fez um bom trabalho, e ele quis procurar um nome forte pro Sub-20, deixando de deixar o Bussinger no Sub-20, que seria um nome muito mais promissor. Então, temos esse perfil como diretor de futebol, o que dificulta muito vir um gringo. E traga uma notícia da UOL, que é o que mais me preocupa. Essa notícia é de antes do cara ser demitido, óbvio, porque eu tô gravando antes, né? Tá aqui, ó. O técnico está na Belinda após a derrota de 3-2 para o Mirassol. Primeiro tempo, assusta a cúpula santista. O Leão abriu 3-0 e poderia até ter feito mais. Segundo o Santos esboçou uma reação e chegou no 3-2, né? Antes mesmo da derrota do Mirassol, o executivo de futebol Dracena e outros membros da diretoria já demonstravam preocupação. A avaliação é que o Santos não teve nenhuma partida completa em alto nível no Paulistão. Fato. Tem alternado muito, né? Essa aqui foi uma fala do próprio Carille, né? Internamente, Carille justifica a irregularidade com a ausência de alguns jogadores importantes, como o próprio Sandri. A diretoria entende a necessidade de mais jogadores, mas acredita ter o suficiente para apresentar um futebol melhor. O que pra mim até faz sentido, tá? A gente tá falando de um paulista, de um campeonato onde o Camacho é 10 e faixa no São Bernardo. É isso que eu quero que vocês entendam. Mas sim, precisa de mais reforços. E a diretoria achar que já tá bom também não é muito legal, não. A diretoria... Beleza, aqui ó. Entre membros do comitê de gestão, há quem defenda a saída imediata de Carille e quem busque mais uma chance no clássico. Com carta branca do presidente André Sueda, Edu Dracena conversará com Carille para dar um parecer nessa sexta. Agora vem o problema, ó. O Santos reconhece o desempenho ruim, mas vê escassez de opções no mercado e não gostaria de ficar muito tempo sem um técnico. E aqui fala, né? Eu fiz a conta errada, 45,3% de aproveitamento, não 46%. Mas beleza, tá próximo do número que eu trouxe pra vocês. Ou seja, Santos não quer ficar sem muito tempo sem técnico, vê escassez no mercado, e aí eu falo, se vê escassez no mercado é porque deve estar vendo o mercado brasileiro de técnicos. E aí, meu amigo, se prepara para um Dorival, se prepara para mais um tampão que deve ficar aqui no Santos. E digo, pra mim, se não vier um gringo com um projeto, com uma filosofia de trabalho, como é um caso de um BKCC, por exemplo, que tem uma filosofia que pode dar errado nos primeiros jogos, mas você tem que ter paciência, mas vai trazer um caminho pro Santos trilhar, pro Santos contratar e não ficar jogando dinheiro fora com tampão, é uma besteira. E eu acho que, infelizmente, por esse final da estadual, pelo perfil do Dracena, a gente vai estar indo atrás de mais um brasileiro, mais um tampão, que não vai trazer um caminho pro Santos, mas sim uma gestão provisória, que vai pedir contratações, mais dinheiro gasto à toa e mais perca de dinheiro pro Santos. É preocupante a notícia da saída do Carille, não pelo Carille, por quem vem aí, tá bom? É isso aí, meus queridos, peço aqui nos comentários. Logo mais a gente volta com a programação aqui de falar quais técnicos podem vir pro Santos. Vocês sabem que é meu momento favorito. Não que o técnico caia, mas esse momento de trazer nomes aí que eu adoro pra vocês. Também chorar depois que eu ver a realidade. E é isso, meus bons. Queria te pedir a inscrição de vocês, o seu like, sua curtida. Se esse vídeo saiu aqui na sexta, não vai ter análise tática, porque obviamente não faz sentido analisar um time que já caiu, né? O técnico. Mas é isso, tá bom? Muito obrigado e agora eu fui.